Lucas capítulo 1, verso 80. O menino, aí ó, o menino crescia e se robustecia em espírito. Isso quer dizer muita coisa, hein, rapaz? Esteve nos desertos até o dia de se mostrar a Israel. Vamos ler a partir do verso 76. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com o que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Diga amém. Amém. Pode se assentar. Queridos, eu prego por compreensão e não por agitação. Por isso eu vou precisar da sua atenção. Nós vivemos talvez um dos períodos mais negros, mais sombrios, mais obscuros de toda a história. Isso considerando vários aspectos. No aspecto moral, isso é fato. Algumas vezes eu exponho esse pensamento para algumas pessoas, e essas pessoas refutam ou rejeitam essa ideia, argumentando que a imoralidade e o pecado sempre existiram. Eu tenho que concordar. Mas o que a palavra de Deus salienta na questão moral e comportamental nos últimos dias é o aumento da iniquidade e a postura humana frente a essas práticas imorais. Já diziam teólogos e filósofos do passado que chegaria um tempo em que o certo seria errado e o errado o certo. Não são esses os dias? Mas para provar e para descrever um pouco mais das trevas que estão sobre a humanidade nesse mundo pós-moderno, eu também quero destacar o aumento, a prosperidade do ceticismo ou do ateísmo. O ceticismo e o ateísmo crescem, prosperam, proliferam. É triste olhar para a Europa, berço e palco de grandes avivamentos, território de homens como Charles Spurgeon, George Whitefield, John Wesley, John Stott, e ver que o ceticismo cresce e domina aquele lugar. Ceticismo que luta por espaço com o islamismo, e ceticismo que não consegue resistir à religião da morte naquele continente. E esse câncer chamado ceticismo, ele invade as nossas escolas.
ele é pregado nas universidades. Não faz muito tempo que eu saí do ensino médio. E eu me lembro muito bem que crer na Bíblia era taxado como ser inferior intelectualmente falando. Adolescentes e jovens cristãos, quando se ingressam na universidade ou no ensino médio, alguns, uma parcela considerável, passam por uma crise de fé. Quantas lamúrias de mães eu não ouvi se queixando de filhos adolescentes que chegam no ensino médio ou nas universidades e tem essa crise de fé porque há uma militância com relação a isso. Fazem chacota da Bíblia. Insinuam que crer na Bíblia é ter um intelecto inferior. Eles zombam do criacionismo, colocando a ideia de um Deus pessoal, criando todas as coisas, é loucura. E sabe qual é a proposta que eles nos dão? Uma proposta mágica. Segundo eles, explodiu, bum! E tudo começou. Sabe qual é a explicação que eles dão para a vida? Houve uma reação química. Eu fico imaginando o caldeirão do Merlin. Uma coisa assim. Não sabe quem é Merlin? Deixa para lá. Melhor assim. Um caldeirão do Merlin. Uma reação química. E bum! Uma larvinha saiu andando. E milhares e milhares e milhares e milhares de anos depois, essa larvinha se desenvolveu para um Tiranossauro Rex. Isso é Digimon, Pokémon, será que é isso? Isso é brincar com a minha inteligência. Olha para cá. Esta é a proposta. E essa teoria absurda, que é pregada como verdade absoluta, aliás, quem fala dela, fala com altivez. E ainda te manda estudar. Essa teoria absurda contradiz 3 leis científicas. Uma delas é: matéria inanimada não gera vida. Vida só provém de vida. Você está compreendendo ou não? Matéria inanimada não gera vida. Isso aqui não é teoria científica, isso é verdade. Vida só provém de vida. E aí, o crentezinho que passa pelo grupo de crianças e tá aí, ó. Se você perguntar para ele o que é Páscoa, não dá conta de te responder. Não dá não. Você está achando que eu vim aqui para ser aceito, irmão? Está achando que eu vim aqui para garantir uma próxima? Você está enganado. Não sabe. Pergunta para ele por que é Natal. E a mãe é crente. Aí daqui do Batatinhas de Jesus, ele vai para os adolescentes. O jardim do Senhor. Aí sabe menos ainda. Do jardim do Senhor, ele vai para os loucos por Jesus. Gente que dança, que quando começa a música mantra, eu fico reparando, quando começa a musiquinha mantra, aquela, nossa, começou, tá mascando chiclete, tá indiferente, tá rindo, tá mexendo no celular, mas começa a música mantra, ele arrepia na hora. Nossa, começou a minha música. Tá achando que Deus é bobo, menina? Parte, olhe para cá, parte dessa crise de fé que essa geração enfrenta quando vai para o ensino médio ou para a universidade, tem correlação com a sua falta de interesse pela palavra. Querido irmão, a palavra de Deus não é contra o conhecimento. Você sabia que universidades, as primeiras, sua fundação, sua idealização veio de gente que acreditava na Bíblia e por causa dela essas instituições apareceram.
Mentes brilhantes acreditavam na palavra e a estudavam. Pedro, em uma de suas cartas, nos orienta a saber da razão de nossa fé. A nossa fé não é louca, a nossa fé não é insana, ela é racional e baseada. Martin Lloyd Jones, talvez o maior pregador do século XIX, ensina que pregação é fatos em chamas. São fatos. Aí eu vejo uma galerinha, quer falar de avivamento? Vamos lá. Uma galerinha que quer avivamento, mas não quer ler Bíblia. Como assim? Você está achando que avivamento é pular e cair no chão quando eu gritar receba? Isso não é avivamento. Avivamento não é pular, qualquer desavisado lá fora consegue pular. Avivamento é sede pelo céu, é fome pela palavra. Aleluia, mas tem que mudar. Uma garotada que não lê. Eu não gosto de ler. Então você tem que gostar de trabalhar. Tá com um lombo bom? Para trabalhar muito? Eu não gosto. Do que você gosta então? Do que essa geração gosta? Quantos livros você já leu esse ano? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Eu acho absurdo. Você encontra com o menino, quanto tempo você tem de crente? Tem uns que falam assim, eu nasci na igreja. Aí você pergunta assim, quantas vezes você leu esse livro todo? Nenhuma. Ele nunca leu a Bíblia inteira. Tem mais de 20 anos na costela. É filho de crente, nasceu na igreja e não conhece a Bíblia. Mas no Facebook todo mundo é teólogo. Todo mundo é teólogo. Eu acho, eu não quero saber o que você acha. Eu quero saber o que está escrito. Jesus não venceu Satanás em Mateus capítulo 4 com eu acho. Ele venceu dizendo está escrito, está escrito. Use a palavra. Parte disso é responsabilidade nossa, que não analisamos, que não estudamos, que não buscamos razão de nossa fé. Eu gosto da apologética. A apologética talvez seja a minha matéria preferida na teologia. A apologética é a defesa da fé. Uma matéria fantástica. Eu digo com sinceridade, 80% das perguntas céticas, de cunho cético, já foram bem respondidas pela apologética. Está lá as respostas. E a apologética, que trata da defesa da fé, tem algumas frentes de defesa. Vamos lá. Primeiro, a autoridade da Bíblia. Existem outras. Design inteligente é uma outra frente de defesa. Mas eu queria destacar essa noite uma frente de defesa da apologética em especial, conhecida como profecias messiânicas. Dobre atenção. O que são profecias messiânicas? São aquelas que tratam da vinda de um Salvador. Observe. A Bíblia não é um livro de histórias desconexas. Algumas pessoas não compreendem a unidade temática da Bíblia e acham que ela fala de um monte de coisa. Não, a Bíblia possui um tema central. Tem gente que não compreende a unidade temática da Bíblia de tal forma e de tal modo que ele acha que no Velho Testamento Deus é um ser zangado, e aí no Novo Testamento ele se reveste de doçura, como se fosse uma dualidade na personalidade. Não tem nada disso, é o mesmo Deus, fazendo a mesma obra, resgatando a humanidade do pecado e do seu estado caído. É o mesmo Deus. Agora observe, o Velho Testamento
se refere a esse Salvador como Messias. O nome de Jesus está guardado para o futuro, quando ele será revelado. O apóstolo Paulo explica que as Escrituras são sombras que aludem, que tipificam e que apontam para Jesus. Ele está oculto, a sua identidade não é revelada, ele só é apontado e referido no Velho Testamento. Não existe o nome Jesus na Antiga Escritura, esse nome é revelado após o seu nascimento. Então no Velho Testamento esse Salvador, que é Jesus, é referido como Messias. Profecias messiânicas são aquelas que tratam sobre a sua vinda. O maior profeta messiânico, ou seja, aquele que mais fala sobre a volta de Jesus, é Isaías. Isso é fantástico. A Bíblia demorou cerca de 1.600 anos para ser escrita. 40 autores diferentes. De vez em quando eu vejo um bobalhão dizendo assim: como é que tu acredita nesse livro, rapaz? Isso foi escrito por homens. É lógico, você queria o quê? Escrito por animais? Me ajuda, povo. Mas veja, 40 homens, 1.600 anos. Ah, como eu gostaria de ter toda a sua atenção. 40 homens, 1.600 anos. Só o Velho Testamento demorou 1000 anos para ser escrito. Gente de classe social diferente. E sabe o que Deus fez no Velho Testamento? Ele colocou mensagens, detalhes sobre a vinda desse Salvador e sobre a sua vida. Existem mais de 300 alusões a Jesus Cristo no Velho Testamento. 300. Existem mais de 60 profecias que se cumprem cabalmente na vida de um homem. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Durante 1000 anos, Deus deu detalhes sobre quem, como e quando seria o Salvador. Ele dá detalhes num período de 1000 anos. Você não entende como isso é glorioso? Quando eu descobri as profecias messiânicas, eu fiquei maravilhado. Presta atenção, a Septuaginta, a primeira versão da Escritura para o grego, é datada de 150 a 200 anos de Cristo, antes de Cristo. 150 a 200. O que isso significa? Que entre a última profecia messiânica e o seu cumprimento, e o início de seu cumprimento na vida de Jesus e no nascimento de Jesus, tem pelo menos 150 anos de distância entre a última profecia e o seu cumprimento. 150 anos. Isso não foi orquestrado, planejado por homens. É Deus falando. De vez em quando, eu vou contar o que acontecia no Velho Testamento. De vez em quando Deus enchia o coração de um homem. Esse homem se levantava e gritava um detalhe da vinda do Salvador. Esse alguém gritava: ele nascerá em Belém. Aleluia. 100 anos depois, o Espírito de Deus inspirava outra pessoa, e esse alguém gritava: ele será traído por seus amigos. Detalhe: 60. Xalamaia. Daqui a pouco alguém aparecia: ele vai morrer, mas o seu corpo não virá corrupção, ressurreição. 60. Como é que o teu professor ateu explica isso aqui? Sabe qual é o argumento que eles usam? Presta atenção. Eles dizem assim: não, nesse tempão todo a Bíblia foi adulterada. Como adulterada? Você sabe o que apologetas fazem? Usam a arqueologia. Encontraram um rolo do livro de Isaías. Eu estou explicando para a senhora entender. Encontraram um rolo do livro de Isaías, de cerca de 100 anos antes de Cristo.
E aí sabe o que fazem para saber se a tua Bíblia está certinha? Pegam esse Isaías de 100 anos antes de Cristo e comparam com o que você tem aí, o que está na sua Bíblia. E sabe qual é a conclusão? É 90% igualzinho. Aí alguém diz assim, não, mas tem 10%. Mas esses 10% é irrisório. E não muda o sentido do texto. É mais ou menos assim. Ao invés de dizer, Senhor Deus, está Deus que é Senhor. Veja como mudou muito. É confiável. 60 profecias messiânicas que falam sobre esse Salvador. Detalhes da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. Agora, dentre as profecias messiânicas, tem 3 que eu quero destacar. 3. Essas 3 profecias messiânicas avisam. Deus avisou. Antes do Salvador, eu vou enviar uma voz para preparar o caminho. Dentre as profecias messiânicas existem 3, e Deus avisa com essas 3, eu vou mandar uma voz para preparar o caminho do Salvador. Elas estão em Isaías e Malaquias. O último livro do Antigo Testamento é Malaquias. Uma das profecias que falam sobre a voz que vai preparar o caminho está em Isaías, e 2 em Malaquias, o último livro da Escritura. Você sabe como é que Malaquias encerra? Você está comigo ainda ou não? Você sabe como é que Malaquias e consequentemente o Velho Testamento se encerram? Se encerram assim: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O Velho Testamento vai encerrar com Deus dizendo assim: eu confirmo, antes do filho eu enviarei a voz. É a última coisa que ele vai dizer. A página em branco entre Malaquias e Mateus representa um período de 400 anos de silêncio. Essa página em branco entre um testamento e outro é um período de silêncio de 400 anos. Depois disso, Deus não falou mais em sonho, em palavra profética. Ninguém mais teve visão. O céu se calou. A última coisa que Deus falou foi: eu confirmo, eu vou enviar uma voz para preparar o caminho. 400 anos de silêncio se passam. E 400 anos de silêncio serão interrompidos 400 anos depois dentro do santuário. Mais exatamente próximo ao altar de incenso, o silêncio profético foi quebrado, porque um anjo aparece a um homem chamado Zacarias, que era sacerdote. A Escritura apresenta Zacarias como já avançado em idade. Ele era sacerdote casado com uma mulher chamada Isabel. Eles eram piedosos, pastor, mas a Escritura diz que eles não tinham filhos. E o texto diz assim: e coube-lhe, por favor, e coube-lhe por sorte oferecer incenso ou queimar incenso no altar. Coube-lhe por sorte no turno de Abias. Eu quero explicar isso aqui. O número de sacerdotes era tão elevado, mas tão elevado, que Davi, séculos antes, havia organizado o serviço sacerdotal em turnos. Queimar incenso era privilégio para poucos. É provável que sacerdotes nunca tinham tido aquele privilégio de queimar incenso no santuário. Havia um sorteio e Zacarias foi contemplado para queimar incenso no altar. Na verdade, era Deus marcando o encontro com Zacarias no santuário. Não é sorte, é eleição divina, é a soberania de Deus entrando em ação. Talvez você ache que veio aqui convidado por alguém. Não, foi Deus que te trouxe. Marcou o encontro contigo. Enquanto Zacarias queimava incenso, ele já estava velho. Enquanto ele queimava incenso, um anjo aparece na ponta do altar. E o anjo diz assim: Zacarias,
Olha o silêncio profético. 400 anos de silêncio são interrompidos agora. Zacarias, suas orações foram ouvidas. Tua mulher Isabel será mãe. O que é isso? Olha para cá. Se você ler o texto de forma sistemática, vai ficar claro que Zacarias não orava mais para ter filhos. Eles já estavam velhos. Por muito tempo, Zacarias e Isabel oravam para que o ventre de sua mulher fosse visitado pelo milagre do céu. Mas os anos foram passando. Aleluia. O ciclo de Isabel acabou. E no lugar do desejo veio a conformidade. Eles não oravam mais. Quando Gabriel diz, suas orações foram ouvidas, eu entendo que oração não tem data de validade. Tem gente que está aqui hoje, ainda não desceu à sepultura, não foi para o inferno, é porque alguém chorou pela tua alma, e a graça de Deus te alcançou. Talvez aquela senhora já foi até embora, está na glória, mas a oração dela está fazendo efeito ainda hoje na tua vida. Suas orações foram respondidas. Isabel, tua mulher vai ser mamãe. Aí Zacarias, velho, tadinho, não entendeu nada. E disse assim, mas como será isso? Eu sou velho, minha mulher avançada em idade. Gabriel fica meio irritado e diz assim, eu vou me apresentar para você. Então Gabriel diz assim, eu sou Gabriel, eu assisto na sala do trono de Deus. Gabriel está dizendo, você não entendeu, rapaz. Quem está falando com você não é presidente, não é governador. Eu venho da sala do trono do universo. E a ordem veio de lá. E o anjo diz assim, você vai ficar calado. Porque não acreditou, você vai ficar calado. Eu profetizo que quem não acredita no que Deus fará na nossa geração vai ter que ficar calado. Haverá uma intervenção divina. Eramaia, eu profetizo de olhos abertos, a estéril vai gerar mais uma vez. No meio dessa podridão, dessa adversidade, Deus vai levantar um povo forte. E o anjo explica assim: o menino Zacarias vai ser especial, porque ele vai preparar o caminho do Salvador. Queridos obreiros, quando Zacarias escuta o anjo dizendo assim, ele vai preparar o caminho do Salvador, a ficha cai na hora. Os sacerdotes eram conhecedores das Escrituras. Os irmãos se lembram que quando os magos passaram pelo palácio de Herodes, dizendo que estavam indo se encontrar com o Messias, o Salvador, o rei que tinha nascido, quando eles saem, Herodes pesquisa quem para saber onde o Messias nasceria? Os sacerdotes. E os sacerdotes vão analisar a escritura e vão dizer, ó, está escrito aqui que ele nascerá em Belém. O que isso quer dizer? Que Zacarias conhecia as profecias. Quando o anjo diz assim, ó, o teu filho vai preparar, o menino vai preparar o caminho do Salvador, ele entende na hora. Ele entende, o Salvador está chegando. E o meu filho vai participar. Irmão, eu não dou mole. Olha para cá. Aqui não tem conversa. Eu não tenho papo com mãe irresponsável. Eu disse isso aqui no início da minha pregação, para a senhora se tocar, acordar, tomar vergonha e ensinar o moleque. Como é que você fala que Jesus está voltando? Como é que você canta sobre a volta de Jesus e não prepara esse menino para fazer frente ao reino das trevas? Quebra essa porcaria de celular, bota fogo nesse tablet, ensina para ele a palavra. Oh, shiriri mama kalamama shei, alamara kalabacheia, orere manaya sei.
Agora eu quero chamar a sua atenção. Prometo não demorar. A pergunta que eu fiz, e a que eu gostaria que você fizesse é: qual é a pertinência do ministério de João Batista? É sério, irmãos? Compreensão, por favor. Por quê? A pergunta é: por que uma voz para preparar o caminho seria necessária? Por quê? Qual a pertinência do ministério de João Batista? O contexto explica. Esse período de silêncio de 400 anos, essa página em branco representada, tem um nome na teologia. A teologia chama esse período de período interbíblico. 400 anos de silêncio. Período interbíblico. Nesse tempo, a Palestina foi subjugada por impérios diferentes. Os persas dominaram o território. Os persas davam liberdade religiosa aos judeus. Os persas foram vencidos pelos gregos, na pessoa de Alexandre o Grande. Os gregos, na pessoa de Alexandre, também davam liberdade religiosa aos judeus. Mas Alexandre, como discípulo de Aristóteles, um filósofo grego, promovia a cultura e a filosofia grega no território durante esse período. Depois de Alexandre, vários outros governantes gregos passaram pelo território, até que chegamos a Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio provocou aquilo que é chamado de estupro religioso. Ele profanou o templo judaico, aboliu o sacerdócio. É claro que as ações de Antíoco geraram revoltas populares e, como consequência, o restabelecimento do sacerdócio e a purificação do templo. Antíoco Epifânio é vencido. Roma assume o poder, o território na Palestina, na pessoa de Pompeu. Os romanos também davam liberdade religiosa aos judeus, mas influenciavam diretamente a vida social e religiosa na Palestina. Até sacerdotes e sumos sacerdotes eram escolhidos não pela linhagem sacerdotal, mas a mando do imperador, a mando do governante. Você consegue imaginar a devassidão moral, a podridão moral provocada pela filosofia grega e romana na Palestina? Pouco antes de Jesus nascer, aquele território foi contaminado pela filosofia grega, pela cultura grega, pela filosofia e cultura romana. Aquele lugar estava infestado do mal, do caos. Você conhece a filosofia grega? Eu sei que hoje as pessoas citam essas culturas com orgulho. Tudo que você coloca grego no meio fica mais chique. Grego. Ou não? Iogurte grego. É só iogurte, R$2. Grego, 10. E sem doce. Eu nunca tive coragem de comer. Se eu gostar, não vou poder comprar de novo, então nem como. É mais ou menos, a minha lógica é essa. Grego. Veja isso. Grego. Romano. No ano passado e no ano retrasado, um surto de artes esquisitas passou pelo Brasil. Arte de gente pelada, arte de criancinha tocando em homem nu. E sabe qual foi o argumento que a Corja usou? E não tem outro nome para dar para isso? Usaram o argumento de que os gregos e os romanos já observavam esse tipo de arte. Você está louco? Quando é que cultura grega e romana é padrão de moralidade e civilidade para alguém? Tu leu, rapaz? Você sabe o que Aristóteles, o mestre de Alexandre, o famoso Aristóteles, sabe o que ele ensinava sobre a mulher? Quer saber? Ou não? Ele ensinava que a mulher era o início da degradação humana. Aristóteles ensinava que a mulher era uma espécie de monstro. Grego. Você sabe o que as leis de Roma ensinavam?
que uma mulher era propriedade do marido, podia ser leiloada, vendida, emprestada, abusada, alugada. Ele fazia o que quisesse com ela e não precisava responder. Você sabia que reis romanos e gregos ofereciam sacrifícios humanos para terem uma viagem mais tranquila? Você sabia que filósofos gregos e romanos ensinavam que crianças, Aristóteles e Platão, o Platão que é exaltado por aí, o Platão ensinava que crianças fracas e doentes precisavam ser exterminadas. Olha que divertido. Veja como a Palestina está saturada com o mal. Cheio de lamahai. É por isso que uma voz se faz necessária. Uma voz como que de trombeta, para chamar o povo ao arrependimento. Você sabe o que eu acho maravilhoso? Declare, é que o ministério de João Batista é o ministério do arrependimento. João Batista dizia: eu batizo para arrependimento. João Batista pregava dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A Bíblia diz que João Batista batizava as pessoas enquanto elas confessavam seus pecados. Preste atenção, João Batista é precursor da salvação, e não há salvação sem arrependimento. Por que a igreja incha? Por que a igreja incha, mas não cresce de verdade? Por que constantemente a gente vê em redes sociais, em igrejas, até eu prego, e às vezes vem 50 pessoas na frente, mas por que a igreja não cresce? O que está acontecendo? Por que tem gente que aceita Jesus umas 10 vezes numa vida só? Por quê? Porque estão ouvindo facilidades, praticidades. Você sabe qual é o lema do evangelismo da igreja moderna? É: fale coisas agradáveis, fale coisas boas, atrai as pessoas. Aí tem batidão gospel, balada gospel, coloca uma luzinha e é para ganhar o povo. Isso não ganha ninguém, isso não ganha nada. Isso faz as pessoas frequentarem a tua igreja, mas não leva elas para o céu. Eu não acredito em conversões baratas. Se tinha gente que convertia, era a turma que ouvia João Batista pregar. Porque João Batista não pregava com rodeios de la Maia. Ele não queria colocar na rede social 30 salvos hoje. Não! Ele tinha um compromisso com a verdade. Ele pregava dizendo: raça de víboras, arrependei-vos. Olhe para cá. O pecador não é salvo ouvindo poesias. O pecador é salvo quando compreende o seu estado caído e a graça de Cristo para salvá-lo. A igreja, se quiser viver um avivamento, vai ter que falar de arrependimento outra vez. Você tem coragem de falar do pecado? Você tem coragem de confrontar o pecado? Mesmo que isso te custe oportunidade? É cômodo para mim vim aqui falar tudo que você gostaria de ouvir e fazer umas 3 agendas só esta noite, mas eu serei o primeiro a prestar contas naquele grande dia. Mais do que o teu elogio, eu quero ouvir o Senhor dizendo: entra no gozo do teu Senhor, fostes fiel no pouco. Tem gente que foi tão gente boa na terra que não vai entrar no céu. A coisa mais patética é um pregador, é um crente querer ser gente boa, querer ser aceito. Eu sei que pseudos artistas como Priscila Alcântara ensinam que você tem que ser aceito, que o mundo tem que te aplaudir. Onde é que está isso na escritura? Jesus Cristo disse assim: bem-aventurados sois vós quando fordes perseguidos por causa do meu nome. Se ele foi perseguido, eu não serei. Mas eu quero encerrar falando do preparo. Verso 80 diz assim: e o menino viveu nos desertos até o dia de se apresentar.
Eu queria ouvir um psicólogo comentando isso. Eu queria ouvir um psicólogo comentando isso. Imagina os cavaleiros. Um menino que assim que nasceu foi levado para o deserto. Eles diriam: traumático. Experiência traumática. Shalamai. Ah, como eu gostaria de ter tido um trauma desse. Reclamachei. O menino foi levado para os desertos. E no deserto o caráter dele foi forjado como aço no fogo. Ele estava sendo preparado para desafiar reis, rainhas, demônios e principados. O Espírito Santo me trouxe Belo Horizonte para dizer para esta igreja e para esta geração: assim como uma voz preparou o caminho para a primeira vinda de Cristo, sua encarnação, sua vinda na terra, Dela Maia, antes da sua volta, Ele também vai preparar uma voz. Vocês não ouviram? Haverá uma voz. Nós temos uma tarefa semelhante à de João Batista. Eu não preciso aqui falar para você que Jesus está voltando, não precisa. Estudando a escatologia, você vai descobrir que dos 10 principais sinais da volta de Jesus, 9 deles já se cumpriram. Pela Maia, é bem provável que aquele rapaz ali não prove da morte. É bem provável que ele veja o céu rasgado e o Filho de Deus descendo com poder e glória. Mas o privilégio de fazer parte da geração do arrebatamento nos fala sobre responsabilidade. Você acha que Deus não espera nada da geração pré-arrebatamento? Fala mais. Se você olhar para o índice de suicídios no nosso país, você vai ficar convencido de que uma voz é necessária. Se você olhar para garotos de 13, 14 anos que ficam reclusos nos seus quartos, vivendo uma vida vegetativa, se cortam, se lancetam, meninas belas, mas que não têm valor próprio, declamaia. Se você olhar para eles, você vai ver a necessidade de uma voz. Se você olhar para as meninas que se vestem como pedaço de carne e se deixam ser abusadas e se gabam disso, você vai ver que há uma necessidade de uma voz. Se você olhar para os rapazes e vê-los drogados, bêbados, você chegará à conclusão: há uma necessidade de uma voz. E eu lhe digo, Deus vai levantar esta voz. E de onde esta voz virá? Ela não virá dos palácios, ela virá dos desertos. Maia, eu sei que isso aqui não é para todo mundo, mas eu vou dizer para você que quer. Você que chegou à conclusão que a trombeta já vai tocar e você sabe que falta alguma coisa. Tem menino aqui, tem menina aqui que tem paixão por Deus, e você sabe que falta alguma coisa. Eu lhe digo que falta glória, falta poder, e isto não virá, declachaia, sem um preço. A unção custa algo. Shalamai. Vá para os desertos, diz o Senhor. Vá para o deserto. Vá para os desertos. Xelemaia. Orecalacheia. Não deixa a internet te dominar. Não deixa as redes sociais te dominar. Como uma geração que não dá conta de controlar um aparelho que cabe na palma da sua mão pode querer abalar as estruturas do inferno? Vá se consagrar. Esses dias eu estava pregando na cidade de Ipatinga. Fui pregar num congresso de jovens, pastor. Cheguei por volta de 18 horas. Senti necessidade de tomar um cafezinho. E aí pedi o coordenador: o senhor pode me levar um café? Cheguei lá, fiquei animado para comer um misto. Eu disse: eu quero um misto também. E estou esperando. Daqui a pouco entra uma turba de jovens crentes do congresso de uma outra igreja. Encheu, gente com faixa na cabeça, Jesus Cristo, camisa, louco por Jesus e tal, doidão de Jesus. Entrou, falei: epa, hoje o café vai ser glorioso. E aí, enquanto eu estou comendo meu misto, tomando meu café, eu começo a ouvir o papo deles. Você
Sabe qual era o papo deles? Assim, mas eles conversavam com uma alegria, com uma satisfação, com uma vontade. O papo deles era sobre um filme que chama Invocação do Mal. É o que essa geração assiste. Invocação do Mal. De tanto ouvir falar de algumas séries, de ouvir a juventude falar de algumas séries, eu fui pesquisar. Uma delas eu pesquisei Gotham, coloquei lá Gotham. No primeiro episódio morre 10. 10. De tanto ouvir alguém falar sobre Game of Thrones, fui lá olhar. Diabo, não tem outro nome para dar para aquilo. Cena de sexo é mato. É isto que a geração que vai preparar o caminho coloca diante dos seus olhos. Talvez você diga assim, não tem nada a ver, você que acha. Jesus Cristo disse assim: se os seus olhos estiverem em trevas, todo o teu corpo estará. É por isso que você não consegue parar de pensar em sexo. É por isso que você é carnal. É por isso que você não consegue vencer o pecado, porque você alimenta ele. Mas o Espírito Santo te trouxe aqui para dizer: eu estou te esperando no deserto. No deserto você vai ouvir a minha voz. No deserto eu vou falar contigo. Levante a tua mão, quem crê no que eu estou pregando aqui hoje? Quem crê? Levante a mão, quem crê? Espírito de Deus, se a tua palavra na minha boca é a verdade, aonde houver alguém de mãos levantadas dando glória ao teu nome, coloque brasas acesas na palma destas mãos agora. Abre a boca, ele vai colocar brasas aí na tua mão agora. Abre a boca, abre a boca. Dilata a tua alma. Dilata, abre a boca. O homem que passou pela Galileia está passando aqui agora. Oriera maie, de la maramaie. Chorerei mamacalamaia. Eu estou ouvindo barulho de muralhas sendo jogadas no chão agora. Eu estou ouvindo muralha de algemas sendo quebradas agora. Quebra, Senhor. Quebra a muralha. Quebra a algema. Quebra. Xalamaia. Você crê que tem fogo aí na tua mão? Você crê que tem brasas acesas na sua mão? Pegue na mão de alguém que está do seu lado agora, depressa. Levante a mão dele para o céu. Nos próximos 3 minutos, meu Pai, enquanto este povo te adora, sopra agora sobre as brasas. Sopra! Custe o que custar, eu vou buscar tua face. Custe o que custar, eu vou mergulhar. Abre a boca. Abre a boca, menina. Onde estão as meninas que querem? Onde estão os rapazes que querem? A trombeta vai tocar, mas há uma tarefa a ser feita. Abre a boca. Abre a boca. Tem fogo aí na tua mão. Abre a boca. Assopra Jesus. Assopra Jesus. Ora marama. Aqui do lado da mocidade, eu estou sentindo uma glória descendo sobre vocês agora. Recebam. Recebe. 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 Shalamai. Receba. Ori. Assopra Jesus agora sobre essa menina, sobre esse rapaz. Deixa ele sentir o teu fogo agora queimando no coração dele, na alma dela. Ela sabe que tem mais. Eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. Mergulhar. Meu, o que você está esperando? Solta uma rajada de glória a Deus na cara do inferno agora. Solta. 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 Solta uma rajada de língua estranha na cara do inferno agora. É o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo.
Ele quer te batizar. Receba aí. Ei. Orianderei, Oriovas, Oriandalai, Chigno. Receba agora, recebe, recebe aqui atrás, recebe agora. Receba. Digno de louvor. Sinta ele aí. Fique de pé, de mãos dadas. Com licença, pastor. Pegue na mão de alguém que está do seu lado agora. Ouça, Satanás, o barulho da geração que Deus está levantando. Aleluia. Tomem Vila Velha para Jesus Cristo. Tomem as escolas públicas para Jesus. Invadam as universidades com o poder do Espírito Santo. Quantos querem essa unção? Levante a mão do seu irmão. Quantos querem? Ei, alamachei. Quando eu disser 3, você grita glória por 3 minutos e o fogo do Espírito Santo descerá sobre a sua vida. Você quer? Eu conto 1, a trombeta vai tocar. 1,5, Deus conta contigo. Eu conto 2, Ele batiza. 2,5, se encha. Eu conto 3, grita glória. Glória. Eu
Espírito de Deus, rege um coral de línguas estranhas deste lugar agora. Onde está você que é batizado com o Espírito Santo? Onde está você que é batizado com o Espírito Santo? Ei, Lamassi. Fala em línguas estranhas junto com esse teu amigo aí agora, fala. Pecado não é dar glória a Deus. Pecado não é pular. Pecado é ver novela. Pecado é contar mentira. Dar glória a Deus pode. É você que Deus vai usar. É você que Deus vai usar.